Olá, turma! Retornando após uma semana de recesso, na última aula vimos o capítulo 10, Medidores Elétricos. Falamos sobre o galvanômetro, amperímetro, voltímetro e ohmímetro. Resolvemos algumas questões dentro do desenvolvimento de cada um dos medidores, na parte teórica. Aqui agora eu traria para vocês dois problemas. Até um colega de vocês sugeriu a solução deles, porque ele tem um grauzinho de complexidade maior do que os demais. Será o problema 2 e o problema 4. Preparados? Vamos começar. Certo. O livro texto de vocês, do caso Rita e Fouque, trabalharemos com a página 143 e 144. Questão 2. Na associação esquematizada, determine as indicações dos amperímetros ideais A1 e A2. Pessoal, ele quer saber qual a intensidade da corrente elétrica marcada pelo amperímetro 1 e marcada pelo amperímetro 2. Olha só, acompanhe por favor o ponteiro do mouse. O amperímetro 2 está associado em série com a resistência de 20 ohms aqui. Então, a corrente elétrica que ele medir é a corrente elétrica que percorre o resistor de 20 ohms. Agora, o amperímetro 1 ele está associado com essa resistência de 10 ohms. Então, a corrente elétrica que vai percorrer essa resistência de 10 ohms vai ser a corrente elétrica que vai percorrer o amperímetro A1. Agora, observem, toda essa associação aqui está em série com essa resistência de 10 ohms e com essa resistência de 6 ohms. Então, na verdade, o amperímetro 1 vai medir a corrente elétrica que passa pelo resistor de 10, que passa pela associação, que passa pela resistência de 6, ou seja, ele vai medir a corrente elétrica total. Bom, mas ele diz amperímetros ideais. O que significa isso? Ora, um amperímetro ideal tem resistência interna desprezível. Então vocês não precisam se preocupar com a presença do amperímetro no circuito. Por quê? Porque ele não vai influenciar o funcionamento do circuito. A resistência interna dele é desprezível. Podemos considerá-lo apenas como um condutor elétrico, como os demais, ligando os resistores da associação. Certo. Mas para nós agora encontrarmos os valores, nós precisamos encontrar a resistência elétrica equivalente total da associação. Então, eu vou operar os resistores associados. Primeiro, eu vou trabalhar com essa associação em série entre 10 e 20 ohms. Depois, eu vou pegar a resistência equivalente entre esses dois e associá-la em paralelo com de 20. Aí, eu vou pegar a resistência equivalente desta parte e associar em série com de 8, que por sua vez vai estar associada em paralelo com de 5 e, por fim, associada em série com 10 e 6 ohms. Vamos devagar. Então, primeiro eu vou trabalhar com a associação em série entre 10 e 20 ohms. Eu tenho 10 mais 20, 30 ohms. Vou redesenhar o circuito e olha o que temos. No lugar do resistor de 10 e 20, eu coloco um único resistor de 30 ohms. Agora, esse resistor de 30 está associado em paralelo com o de 20. Vou aplicar agora o produto pela soma e vamos encontrar a resistência equivalente 2. Vamos redesenhar o circuito. Observem. Agora o resistor de 30 e 20 deu lugar a um único resistor de 12 ohms, a minha resistência equivalente 2. E eu vou trabalhar agora com essa associação aqui, em série. Então, nós temos a resistência equivalente 3, que é a resistência equivalente 2, mais a resistência de 8 ohms. Eu vou ter uma única resistência de 20 ohms. Vou redesenhar mais uma vez o circuito. E agora, os dois resistores associados em série, 12 e 8 ohms, dão lugar a um único resistor de 20, que está em paralelo com o de 5. Novamente aplico o produto pela soma e eu encontro a resistência equivalente 4, que vai ser a resistência equivalente 3 vezes R5, dividido pela resistência equivalente 3 mais R5, o produto pela soma. 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Eu tenho, então, no lugar desses dois resistores, um único resistor de 4 ohms. Bom, terei que ir para outra página. Vamos lá. Está aí, Substituir, então,
os dois resistores associados pelo único de 4 ohms. E agora o que eu tenho? Uma associação em série. Ok. Essa será a minha resistência equivalente 5. R4 mais R10 mais R6. Ok. Obtivemos então um único resistor de 20 ohms. Agora eu quero encontrar a corrente elétrica total. A DDP entre os terminais A e B é 80 volts. E a resistência elétrica total entre os terminais A e B é a resistência equivalente 5, 20 ohms. Então, eu posso muito bem encontrar agora a corrente elétrica medida pelo amperímetro 1. Porque, como eu falei no início da solução, é a corrente elétrica total. Então, vamos lá. Pela lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, eu vou ter que a corrente elétrica total é a DDP total sobre a resistência equivalente 5. 80 dividido por 20, 4 amperes. Agora, vamos prosseguir para encontrar a corrente elétrica medida no amperímetro 2. Dê uma olhada no último desenho aqui. A corrente elétrica que percorre o amperímetro 2 é justamente a corrente elétrica que vai passar por essa resistência de 20 ohms. Então, eu preciso encontrar a corrente neste ramo, nessa malha do circuito. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou encontrar a DDP em 4 ohms. E essa DDP em 4 ohms vai ser a mesma DDP aplicada a essa associação em paralelo aqui. Aí eu consigo encontrar a corrente elétrica que passa nessa resistência de 20 ohms. Só que essa resistência de 20 ohms é essa associação em série. Então, a corrente elétrica que passa aqui me permite encontrar a DDP nessa resistência de 12. Quando eu encontrar a DDP nessa resistência de 12, eu vou estar indiretamente encontrando a DDP aplicada a esta associação em paralelo aqui. Com essa DDP, eu consigo encontrar essa corrente. Então, vamos lá. Eu sei que a corrente elétrica total é 4 amperes. Então, a DDP nessa resistência equivalente 4, que é essa resistência aqui de 4 ohms, é REQ4 vezes I. 4 vezes 4, 16 volts. Então, eu sei que a DDP aplicada nessa resistência aqui de 4 ohms, que é a resistência equivalente 4, são 16 volts. Portanto, como essa resistência é fruto desta associação em paralelo, eu sei que na associação em paralelo as DDPs são iguais. Então, se aqui eu tenho 16 volts, eu tenho 16 volts aqui e 16 volts aqui. Ora, com esses 16 volts eu consigo encontrar, então, a corrente elétrica que passa por este ramo, por essa resistência de 20. Observe. A DDP da resistência equivalente 4 dividido pela resistência equivalente 3, que é justamente essa resistência de 20 ohms, me dá uma corrente elétrica de 0,8 amperes. Mas, professor, qual é a corrente elétrica que percorre o resistor de 5? Eu posso fazer o mesmo. Usa a DDP de 16 volts e a resistência de 5, 3,2 amperes. Olha que legal, nós havíamos aprendido que a corrente elétrica que chega ao nó tem que ser igual à corrente elétrica que sai do nó. Vejam, 3,2 amperes mais 0,8 me dá justamente a corrente total, 4 amperes. Bem, então, tendo a corrente elétrica de 0,8 amperes, eu consigo encontrar a DDP que está justamente nessa resistência de 12 ohms aqui. Por que essa resistência de 12 ohms? Porque essa resistência de 12 é justamente essa associação em paralelo aqui embaixo. Então, qual é a corrente que passa por aqui? 0,8 amperes. E por 8 ohms? Também 0,8, porque estão em série. Mas eu vou me preocupar aqui. Então, eu vou encontrar agora a DDP nessa resistência equivalente 2, que é a resistência equivalente de 12 ohms. 12 vezes 0,8, eu tenho 9,6 volts. Agora, eu vou pegar essa DDP de 9,6 volts, que é a DDP justamente que está nesse ramo aqui, onde eu tenho a resistência que eu quero, de 20 ohms, e nesse ramo aqui da de 30 ohms. Então, vamos lá. A corrente elétrica que percorre o resistor de 20 ohms é a DDP na resistência equivalente 2, dividido por essa resistência de 20 ohms. Olha aí, 9,6 dividido por 20, 0,48 amperes. Essa é a corrente elétrica medida pelo amperímetro 2. Bom, vamos à questão número 4. Dada a associação da figura, determine a indicação do voltímetro ideal V, sabendo que a DDP entre os pontos A e B vale 120 volts. Bom, eu vou colocar aqui o circuito, mas eu já vou colocar a forma como ele pode ser lido e interpretado. Vejam só. Está aqui. À esquerda, eu tenho o circuito que o livro traz, que a questão traz para vocês. Eu nomeei os nós que não haviam
que não tinham sido nomeados. Eu tinha os terminais A e B, e eu nomeei aqui ó, o nó C, o nó D. Vejam que esse condutor aqui que liga o nó D a esse entroncamento, a essa bifurcação aqui, é um condutor elétrico que nós consideramos como o ideal, ou seja, a resistência dele é desprezível. Então eu posso dizer que este ponto D é o mesmo ponto que está aqui, ó. Consequentemente, este circuito ele pode ser representado desta forma aqui, ou seja, eu tenho a resistência de 40 ohms em paralelo com a resistência de 10 e a resistência de 20 ohms em paralelo com a resistência de 30. Pessoal, o voltímetro ideal tem uma resistência interna infinita. Por essa razão, ele sempre é associado em paralelo ao circuito. Ah, professor, mas como é que eu vou resolver essa associação em paralelo? Não se preocupem, como a resistência dele é infinita, é como se ele não estivesse no circuito, na análise do circuito. Então você pode desconsiderar a existência do voltímetro aqui e trabalhar com associação. Eu vou associar em paralelo 40 e 10 ohms e vou associar em paralelo 20 e 30 ohms. Então eu tenho a resistência equivalente 1, que é 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10, que vai me dar 8 ohms. E vou encontrar a resistência equivalente 2, que é justamente a associação em paralelo entre 30 e 20 ohms. 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20, 12 ohms. Agora, pessoal, olha como fica a associação. Após fazer as duas associações, resistência equivalente 1 e resistência equivalente 2, nós obtemos o circuito conforme está aí apresentado na figura. Agora observem, eu tenho a resistência de 10 ohms, 8 ohms e 12 ohms associados em série. Então eu posso aplicar o quê? A soma dessas três resistências para obter a resistência equivalente 3. Então eu tenho 10 mais 8 mais 12, 30 ohms. Essa associação agora pode ser substituída por um único resistor de 30 ohms. Mas vejam, o enunciado me diz que a DDP entre os terminais A e B vale 120 volts. Então a DDP entre os terminais A e B é 120. A resistência elétrica de 20 ohms está submetida a 120 volts. E a DDP na resistência de 30 ohms, que é a resistência equivalente a 3, também está submetida a 120 volts. Lembram? Na associação em paralelo, as DDPs são as mesmas em cada um dos resistores da associação. Utilizando esse raciocínio, eu vou encontrar então a corrente elétrica que percorre o ramo entre C e D. Olha aí. U, que é 120, dividido pela resistência equivalente a 3. Então, a corrente elétrica que percorre os terminais C e D, ou seja, que atravessa o resistor equivalente a 3, que é de 30 ohms, equivale a 4 amperes. Mas vejam, essa resistência de 30 ohms equivale a essa associação toda aqui. Ó. Então, essa corrente elétrica de 4 vai passar pelo de 10 ohms, vai passar pelo de 8 ohms e vai passar pelo de 12. Olha só, eu posso, por meio da lei de Ohm, encontrar a DDP, em que o resistor de 10 ohms está submetido. Eu posso encontrar a DDP no resistor de 8 e posso encontrar a DDP no resistor de 12, aplicando simplesmente a lei de Ohm. Então, para o resistor de 10, é 10 ohms vezes a corrente que é 4. Eu tenho 40 volts. Para a resistência equivalente 1, que é a de 8 ohms, eu tenho 8 vezes 4, 32 volts. E para a resistência equivalente 2, eu tenho 12 vezes 4, 48 volts. Observe que a soma de 40 volts mais 32 volts mais 48 volts dá justamente essa DDP de 120, que é a DDP que esse resistor aqui está submetido, juntamente com esse. Estão em paralelo. A DDP total aqui é 120 volts. E essa DDP total está distribuída de que forma? 40 volts para o de 10, 8 volts para o de 32 e 48 volts para o de 12. Ora, professor, mas ele quer a DDP no voltímetro. Sim, o voltímetro está associado em paralelo com a resistência de 8 ohms. Portanto, a DDP em 8 ohms é a DDP lida pelo voltímetro. Qual é a DDP, pessoal? 32 volts. Muito bem. Então, chegamos ao final dessa aula. Tem mais um exercício que eu gostaria de fazer com vocês e eu vou deixar gravada a solução na sexta-feira para vocês consultarem. E eu vou deixar para vocês fazerem o problema número 8, tá certo? É o último problema que nós trabalharemos no capítulo 10 e iniciaremos também na sexta geradores e receptores elétricos. Até a próxima. Obrigado, viu?